Se eu te perguntar agora, quem é você? O que você me responde? Pense por um segundo. Provavelmente a primeira resposta que vem à sua mente é o seu nome. Você vai dizer, eu sou fulano, eu sou o Vinícius. Mas a verdade é que o seu nome são apenas palavras. No meu caso, Vinícius Barton. 2 palavras. Que os meus pais escolheram por mim. E me deram esse significado quando eu nasci. Na verdade, assim como você. É um rótulo social, um crachá para este mundo. Mas isso não é você. É apenas o seu nome. Se você der um passo atrás e me disser, tudo bem, então eu sou esse aqui, né, apontando para o seu próprio corpo, o seu próprio peito, você também estará equivocado. Esse é o seu corpo, mas não é você. Repare na forma como nós nos comunicamos. Você nunca diz eu sou a sua mão, eu sou a perna, eu sou o cérebro. Não é verdade? Você diz minha mão, minha perna, meu corpo. Se o corpo é seu, significa que existe um proprietário. Não é verdade? Existe um eu. Que eu é esse? Um eu oculto. Uma consciência que possui esse corpo e que utiliza esse veículo para transitar nesta realidade. Então eu faço a pergunta: quem é você? Quando você tira o seu nome, quando você tira o RG, a sua profissão e o seu corpo físico? Se você não sabe responder essa pergunta, não se preocupe. O objetivo do vídeo de hoje, aqui no canal do Instituto Energia Vital, é desvendar essa engenharia oculta. Eu vou te mostrar que nós vivemos simultaneamente em 3 planos. E aí a gente vai aprofundar dentro disso. Né? Então, enquanto você ignorar o plano invisível, você continuará escravo das circunstâncias do mundo visível. O grande erro da humanidade hoje, eu arrisco a dizer que 95% das pessoas passam a vida inteira presas nessa armadilha. É viver no que a ciência chama de modo de sobrevivência. É o vício de reagir à matéria usando apenas a força da matéria. Nós fomos programados para acreditar apenas naquilo que os nossos 5 sentidos conseguem captar. O que podemos ver, o que podemos ouvir, tocar, cheirar e provar. Só que existe um segredo metafísico que ninguém te conta. Os seus sentidos físicos servem apenas para constatar o passado. Tudo que você consegue enxergar no seu mundo material hoje, o saldo da sua conta bancária, o estado da sua saúde, a situação do seu relacionamento, nada mais é do que o resultado, o eco, o reflexo físico de frequências e pensamentos que você cultivou lá atrás. Tentar mudar a sua realidade brigando com o mundo físico é o mesmo que ir ao cinema, odiar o filme e começar a dar socos na tela para tentar mudar a cena. O filme não vai mudar. Ele muda na cabine de projeção.
E a sua cabine de projeção é a sua mente profunda. Eu não estou te dizendo isso baseado apenas em teorias abstratas de livros que eu li. Eu sei exatamente o que é viver trancado no plano físico, tentando mudar as coisas na força bruta, porque eu já estive lá, eu já vivi isso. Houve uma época na minha vida em que eu quebrei financeiramente e eu tinha montado uma hamburgueria na época, investi energia, investi recursos. Foi um momento importante, posso até dizer, da minha vida. Mas as coisas deram errado. A situação ficou tão extrema, mas tão extrema, que eu me vi na rua, debaixo de sol quente, distribuindo panfletos do meu próprio negócio para tentar fazer aquela empresa sobreviver. Ali, pisando no asfalto, com os papéis na mão e o estômago contraído pela preocupação, eu vivi a maior escola de psicologia, energia e comportamento humano da minha vida. Comecei a observar de forma nua e crua o mecanismo da conexão e da não conexão entre os seres humanos. Eu vi as pessoas caminhando pelo centro da cidade, no que eu chamo hoje de estado de transe. Seus carros, as pessoas passavam por mim olhando para o horizonte. Sabe quando você vê a pessoa, mas ela na verdade ela não está enxergando nada? Os olhos estavam fixos nas telas mentais dos seus próprios problemas, das suas dívidas, das suas frustrações, operando no mais puro modo de sobrevivência biológica. Eu estendi o panfleto e era como se eu fosse um fantasma. Eu era invisível para elas. Não havia conexão porque a mente daquelas pessoas estava completamente sequestrada pelo passado ou pelo medo do futuro. Caminhavam como zumbis na matéria. Mas de vez em quando alguém quebrava o transe. Alguém reduzia o passo, alguém me olhava profundamente nos meus olhos, sorria com verdade, aceitava o papel e trocava uma palavra real comigo. Naquele milésimo de segundo, a atmosfera mudava, a energia ao redor se transformava. Havia ali uma conexão legítima, de consciência para consciência. E eu percebi que aquelas pessoas, elas conseguiam estar presente, se conectavam com o agora e com o outro, de uma vibração, um brilho nos olhos, uma postura física totalmente diferente da multidão que caminhava anestesiada. Naquele momento da minha dor, meu maior erro, e o erro que eu vejo em quase todo mundo cometer quando o desespero bate a porta, foi achar que a solução para a minha crise estava em panfletar mais, em trabalhar 16 horas por dia e esmagar o meu corpo na matéria. Eu estava reagindo à escassez com mais escassez e desespero. Só quando eu limpei os meus olhos e entendi que aquela panfletagem exaustiva na rua era apenas o reflexo físico de uma frequência interna que eu precisava mudar aqui dentro, foi que o jogo da minha vida começou a virar. Eu precisei aprender a me reconectar mais comigo mesmo, a conectar comigo primeiro, a sair do modo de sobrevivência, para então reconfigurar o meu filtro mental. Se hoje você está panfletando na sua vida, trabalhando até exaustão, correndo atrás de clientes que somem, tentando consertar o seu casamento no grito ou na cobrança e recebendo apenas a não conexão do mundo, pare. O problema não é o seu panfleto. O problema é a frequência de onde você está operando.
E sobre isso, nós vamos falar sobre os planos, os quais a gente já falou ali antes. O primeiro plano é o plano espiritual. Aqui você não tem nome, não tem idade e não tem problemas. Você é pura consciência. Você é pura informação e potencialidade. No plano espiritual, tudo o que você deseja, a prosperidade, a paz, a realização, já existe como uma possibilidade real. Uma frequência esperando para ser sintonizada. É a sua centelha divina. O segundo plano é o plano intelectual. É a sua mente. A sua mente funciona como um grande tradutor. Ela capta a ideia do plano espiritual e começa a desenhar essa realidade através do pensamento. Só que a nossa mente possui um filtro profundo, os nossos paradigmas, as nossas crenças enraizadas. Se a sua mente subconsciente estiver programada para acreditar que a vida é difícil, que o dinheiro é escasso, ou que você não é digno, não importa o quanto você tente pensar positivo no consciente, o seu filtro mental profundo vai boicotar as suas ações e vai sintonizar você apenas na frequência da perda. Para mudar a realidade, você precisa desvincular a sua biologia do passado. E o terceiro plano é o plano físico. O plano da matéria do nosso corpo. O seu corpo não cria absolutamente nada. Ele é apenas um terminal executivo. O corpo executa os hábitos que estão programados na mente profunda e reage à vibração de que você está sustentando. Se a sua mente está vibrando na escassez, o seu corpo se comporta da mesma forma, cansada, desatenta e atrai os mesmos resultados negativos. A materialização real só acontece quando você alinha esses três planos, de cima para baixo. A consciência espiritual escolhe o objetivo. A mente intelectual reprograma o filtro para acreditar que aquilo já é real. E o corpo físico simplesmente executa as ações inspirado por essa nova frequência. E para isso eu gostaria de falar um pouco no que a gente pode fazer para que isso aconteça no plano real, aqui na realidade do dia a dia. Então, uma forma simples, logo pela manhã, antes de olhar o celular, antes de qualquer coisa, tire de 5 a 10 minutos para você sentar em silêncio e fechar os olhos. O seu único objetivo nesse momento é esquecer temporariamente o seu nome, os seus problemas e as suas contas e o seu papel social. Entre num estado de pura presença, seja apenas a consciência testemunhando o momento. Respire fundo, feche os olhos e analise isso, tranquilamente e sem pressa. O segundo ponto é o alinhamento da frequência. Nesse estado de calmaria, use a sua faculdade mental da imaginação para construir a cena do seu objetivo já realizado. Não pense no objetivo como algo que vai acontecer no futuro. Sinta a emoção no seu corpo agora, como se a realidade desejada já estivesse presente. Sinta o alívio, a gratidão, a segurança. Você precisa ensinar ao seu corpo, quimicamente, como é o sentimento da vitória antes que ela aconteça na matéria. E o soltar. Abra os olhos e vá para o seu dia, execute suas tarefas com excelência, panflete se for preciso panfletar, trabalhe com dedicação,
Mas faça isso a partir de um lugar de paz, sem ansiedade ou apego desesperado ao resultado. A soltura é o que permite que a nova frequência se estabilize e se materialize no mundo físico. O controle da sua vida nunca vai vir de fora para dentro. Ele sempre acontece de dentro para fora. Quando você muda a sua configuração invisível, o mundo visível não tem outra escolha a não ser se reorganizar para refletir quem você se tornou. Este é o propósito fundamental do trabalho que nós desenvolvemos aqui no Instituto Energia Vital, ao qual também eu estou disponível. Mapear essas dinâmicas invisíveis, decodificar as leis que regem a nossa mente e te entregar as chaves práticas para você recuperar a sua autonomia criativa neste mundo. Se esse conteúdo fez sentido para você e trouxe aquela virada de chave que você estava precisando hoje, deixa o seu gostei aqui embaixo, deixa o seu curtir aí, se inscreve no nosso canal do YouTube para acompanhar essa jornada e ative as notificações. E antes de ir embora, deixa um comentário aqui embaixo respondendo com total sinceridade em qual dos 3 planos você tem passado a maior parte do seu dia. No físico da reação, no intelectual das preocupações ou no espiritual da presença. Eu sou Vinícius e este é o Instituto Energia Vital e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tudo de bom.